Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. A parte B tão somente. A parte B é depois do primeiro ponto. A parte B desse versículo fala assim: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Pode dizer amém? O Senhor não vê como o homem. O homem, ele vê o exterior. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Esse versículo, o contexto dele foi o contexto de quando Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Mas eu quero voltar um pouco mais para os irmãos terem um pano de fundo e compreenderem melhor. O povo de Israel, desde a morte de Josué, vocês lembram? Josué foi substituto de Moisés. Moisés conduziu o povo pelo deserto quando saiu do Egito durante 40 anos. Quando eles se aproximam da terra prometida, Deus leva Moisés a um monte, mostra a terra, mas não permite que Moisés entre na terra. Deus então vai dizer para Josué: Moisés é morto, no capítulo 1 do livro de Josué, vai dizer para Josué, Moisés é morto, e você vai conduzir esse povo à terra que prometi, que jurei dar a seus pais. Então, Josué ele vai atravessar o Rio Jordão, de imediato ele vai enfrentar a primeira batalha, que é os moradores da cidade de Jericó, uma cidade altamente fortificada, toda amuralhada, muros altamente resistentes. E Josué, então, vai na força do Senhor e vai ter a instrução de Deus, a instrução do Senhor, e vai vencer esses inimigos. Vai vencer de forma sobrenatural esses inimigos. Moisés vai conquistando a terra, vai vencendo os inimigos, mas chega um momento que Moisés morre. Quando Moisés morre, Deus vai estabelecer o período dos juízes, um período de teocracia, um período em que era Deus que governava. Então Deus levantava juízes para julgar o povo, segundo a sua orientação. O primeiro juiz de Israel foi Otiniel, ele julgou Israel por 40 anos. Ao todo foram 14 juízes, o último foi Samuel. Esses 14 juízes julgaram Israel num período de muita crise na nação. Um período de apostasia, um período de desobediência, um período de idolatria, um período de distanciamento total de Deus. Deus levantava, e também um período de muita opressão por parte dos inimigos. E aí, sempre que Israel estava sendo oprimido, Deus levantava um juiz. Esse juiz ia vencia os inimigos, trazia esse povo de volta para Deus, né? Denunciava a idolatria, a apostasia, trazia esse povo de volta para Deus. Mas o povo estava sempre fazendo o que parecia mal aos olhos de Deus. E sempre que o povo fazia o que parecia mal aos olhos de Deus, o povo então começava a padecer, a sofrer na mão dos inimigos. Deus deixava que seus inimigos sobressaíssem sobre eles. Mas chegava um momento que aí, quando o povo então fazia o que parecia mal aos olhos de Deus, Deus então intervinha. Deus intervia, né? Via. E Deus levantava um juiz para salvar, né? Para trazer o povo de volta para Deus. E assim foi até Samuel, o 14º juiz de Israel. Samuel, ele tinha uma peculiaridade, porque Samuel, além de ser juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Ele tinha esses 3 ofícios, né? Samuel, ele era responsável pela nação espiritualmente, judicialmente e politicamente. Samuel
ele era um líder diferenciado. E Samuel, chega um tempo que o povo rejeita Samuel. O povo chega para Samuel e fala: Samuel, olha, a gente queria ser como as demais nações. Todas as nações em volta têm um rei. Só a gente que não tem rei. A gente não quer mais ser liderado por um homem, por um juiz. E lembrem que nesse tempo, quem dirigia era Deus, porque a forma de governo era teocrática. Era Deus que dirigia a nação por meio desses homens. Mas aí, o povo então pede a Samuel um rei. E Samuel então leva essa causa para Deus. Deus vai dizer para Samuel: Samuel, o povo não está rejeitando você. O povo está rejeitando a mim, porque fui eu que coloquei você sobre a nação. E quando o povo rejeita um homem estabelecido por Deus ou uma autoridade estabelecida por Deus, na verdade, o povo está rejeitando a Deus. Por isso que lá em Romanos a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus. E quando a gente se levanta contra uma autoridade constituída por Deus, na verdade a gente está se levantando contra Deus. Aquele povo então, quando se levantou contra Samuel e disse para Samuel: olha, nós não queremos mais juiz, nós não queremos vocês mais. Nós queremos um rei como as demais nações. Deus se zangou com o povo. Deus ficou meio irado com o povo. E Deus falou: Samuel, olha, esse povo é muito rebelde. Esse povo eu faço tudo por eles, mas esse povo, palavras minhas parafraseando, esse povo eu faço tudo por eles, mas eles não me obedecem, esse povo me rejeita, esse povo é um povo idólatra, esse povo se afasta da minha presença, se apostatam, esse povo se distancia de mim. Então, Samuel, vamos fazer o seguinte, já que eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. Então, a partir daí, Deus dá a Israel o primeiro rei. Deus dá o primeiro rei. E esse primeiro rei que Deus dá a eles não foi Deus que escolheu. Foi o próprio povo que escolheu esse rei. E então Deus Deus dá, a pedido do povo, Saul como primeiro rei de Israel. A partir desse tempo, a nação de Israel, estou falando de história antiga de Israel. A partir desse momento, a forma de governo de Israel deixa de ser teocrática, aquele governo onde Deus governa, e passa a ser monárquica, que passa a ser dirigida por reis, ou passa a ser dirigido pelo homem. Passa a ser dirigido pelo homem. Até no período dos juízes, era Deus, por meio da teocracia, dirigindo a nação. Agora é a monarquia, vem o primeiro rei, e ele é escolhido humanamente. A própria nação escolhe Saul. Deus, então, deu corda e deu a eles, falou para Samuel: Samuel, já que eles querem um rei, deixa eles escolherem o rei. Então eles vão e escolhem Saul. E é interessante que Saul, inicialmente, ele começa fazendo um governo assim extraordinário. O início da história ali de Saul foi muito bom, porque ele começou vencendo os inimigos. Ele começa fazendo a vontade de Deus. A sua trajetória inicial, ela é marcada por glórias. A trajetória inicial desse rei, escolhido pelo homem, escolhido pelo povo, não escolhido por Deus, foi uma trajetória marcada por glória. Mas, ato seguido às glórias recebidas na trajetória inicial, Saul começa a desobedecer a Deus. E ele desobedece a Deus, colhendo como consequência a queda. Então a trajetória de Saul, esse rei que foi escolhido pelos homens, é uma trajetória marcada por glória, desobediência e queda. Não é? Então, assim, no começo, sucesso. No começo, glória. No começo, vitória. Mas depois vem a desobediência. E Saul vai desobedecer a Deus em 2 pontos cruciais. Em 2 pontos cruciais, Saul vai desobedecer a Deus, que vai lhe custar o trono. A desobediência dele vai lhe custar o reinado. A primeira desobediência de Saul está relacionada ao fato dele oferecer
sacrifícios antes de uma batalha. Algo que só Samuel podia fazer. Porque quem poderia oferecer sacrifício era só sacerdote. O rei não tinha essa prerrogativa para oferecer sacrifícios. E teve uma ocasião em que Israel vai para a batalha e Samuel, ele não estava presente. E Saul não teve a paciência, ele foi impaciente. E ele então usurpou essa função que era exclusiva de Samuel, o sacerdote. Como eu disse para os irmãos, o sacerdote foi o último juiz, mas ele era juiz, ele era rei, ele era profeta e ele era sacerdote, ele não foi rei. E na condição de sacerdote, era ele que oferecia sacrifícios. Por isso que eu disse que Samuel, ele tinha algumas peculiaridades. Ele julgava, então ele cuidava da nação politicamente, ele cuidava da nação espiritualmente, e ele cuidava da nação em todas as áreas. Ele era completo. E o papel de oferecer sacrifício era exclusivo do sacerdote. O sacerdote e o profeta tinham algumas diferenças básicas. A diferença do sacerdote para o profeta é que o profeta, ele recebe de Deus uma mensagem e entrega para o homem. É o conceito que a gente tem até hoje. O profeta recebe uma mensagem de Deus e entrega para o homem. O sacerdote, ele tinha um papel inverso. O homem pecava. O homem precisava se aproximar de Deus. O homem precisava oferecer um sacrifício para que seu pecado fosse remido. Mas ele não podia fazer isso. Quem fazia isso era o sacerdote. Aí ele ia até o sacerdote, e o sacerdote era o representante do homem diante de Deus. Veja a inversão, né? É o oposto. E nesse caso aqui, Saul então vai desobedecer a Deus. Porque ao invés dele esperar o profeta para oferecer o sacrifício, ele vai usurpar essa função, que era exclusiva do sacerdote. Então ele cometeu um pecado crucial. Ele desobedeceu a Deus assim, terrivelmente. Mas aí teve um segundo pecado. Porque em Samuel 15, Deus ordena para Saul para ir guerrear com os amalequitas, e Deus ordenou a Saul que os amalequitas fossem destruídos completamente. Era para destruir tudo, inclusive os animais. Essa ordem de Deus era um juízo de Deus sobre os amalequitas. Porque Deus é amor, Deus é justiça e Deus é juiz, né? Então, Deus estava, através de Saul, centenas de anos depois, executando um juízo sobre os amalequitas. Porque os amalequitas, quando o povo de Israel atravessava o deserto, os amalequitas se colocaram como uma barreira, como um impedimento para que o povo de Deus avançasse. E Deus, então, tinha determinado que ia extirpar e acabar com os amalequitas. E isso aconteceu na época de Saul. Era para Saul ter executado o juízo de Deus contra os amalequitas. Só que Saul vai lutar contra os amalequitas, e Saul, quando chega lá, destrói o exército inimigo, mas ele vê muito despojo. Ele vê uns animais bonitos, um gado, né? Gado gordo, né? Um gado abençoado. Aí Saul vai poupar nessa guerra, vai destruir tudo, mas vai poupar o rei Agag, vai fazer uma parceria, vai trazer ele vivo, e vai trazer despojos dessa guerra, que Deus tinha proibido. É para acabar com tudo, não é para trazer nada. Então, isso foi uma desobediência a Deus, porque a ordem de Deus era para exterminar. E aí, Samuel, ainda como profeta de Deus, vai chegar para Saul e vai falar: que animais são esses aí que você trouxe da guerra? Não, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Aí Deus disse: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não te pediu sacrifício, Deus te pediu obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Essa foi a segunda desobediência fatal de Saul, que lhe custou o reino. A partir desse momento, Deus, diz a Bíblia, que rejeita Saul. A partir de agora,
Deus não está mais com Saul. A partir de agora, Deus chama Samuel e fala: Samuel, vai na casa de Jessé, porque dos filhos deles eu escolhi um para ser rei. Deus vai e escolhe Saul. Só que quando Samuel chega na casa de Jessé, quando vem o primeiro filho de Jessé, alto, robusto, forte, bonito, Samuel olhou a aparência e falou: esse cara tem pinta de rei, parece com Saul. Eu vou logo derramar o azeite na cabeça dele e vou ungir ele. Aí quando ele foi fazer isso, aí Deus disse: Samuel, Samuel, calma, não é esse aí que eu escolhi, cuidado, Samuel. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aí eu cheguei no versículo que eu li, foi só um contexto para os irmãos entenderem, para mim falar o que eu queria dizer. Amém? Então eu vou começar a pregar agora. Amém? Só que só falta 20 minutos. Irmãos, então Deus rejeitou ali o primeiro filho de Jessé, que foi Aminadab, porque Samuel estava olhando para a aparência. E Deus falou: não é esse. Aí foram passando todos os filhos de Jessé e Deus não escolheu nenhum. De repente Samuel falou: uai, passou todos os filhos e Deus não mandou eu ungir nenhum? Que história é essa? Aí ele vai fazer a seguinte pergunta para Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Aí é quando Jessé vai dizer: não, tem um pirralhozinho, tem um pequenininho, lá no pasto, está cuidando das ovelhas. Aí Samuel manda chamar esse pequeno aí, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi vem, aquele adolescentezinho, um jovem, Deus logo falou para Samuel: é esse aí, pode ungir. Davi chega, aos olhos humanos ninguém dava nada por ele, nem o próprio pai. Samuel, ninguém dava nada por ele. Mas quando ele se aproxima, era pequeno, era uma criança. Não tinha nenhuma qualidade de rei, se olhasse humanamente falando. Mas foi aquele que Deus escolheu. Samuel então derramou azeite sobre ele e unge ele. A Bíblia vai dizer que a partir desse momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Lembre que um momento atrás aqui, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando ele desobedeceu a Deus pela segunda vez, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se retira de Saul. Quando Davi é ungido, o Espírito do Senhor vem sobre Davi. E estudando a história de Davi, a gente vai ver que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O testemunho que Deus deu a Davi é de que Davi era um homem segundo o seu coração. E aí a gente pergunta, gente, o que Davi tinha que Saul não tinha, para Deus rejeitar Saul e Deus fazer de Davi um homem segundo o seu coração? Qual era a diferença entre Saul e Davi? A diferença estava aqui. A diferença estava no coração. Davi valorizou mais o ser do que o ter, enquanto Saul valorizou mais o ter do que o ser. A pergunta que se faz é: o que é mais importante, ser ou ter? O que é mais importante, ser ou ter? Ter ou ser? O que as diferenças de Saul e Davi nos ensina sobre um coração que agrada a Deus? Vamos dar uma observada na vida de Saul e de Davi. Saul tinha, mas ele não era. Saul tinha, mas não era. Primeiro, Saul tinha estatura de guerreiro, mas ele não tinha um coração obediente. 1 Samuel 10, 23 fala assim: e era Saul mais alto do que todo o povo,
desde o ombro para cima. Então ele tinha estatura, ele tinha tamanho, ele tinha um requisito legal para ser um comandante de guerra, para ser um rei. Agora, o versículo 13 de 1 Samuel 13 vai dizer: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, impiamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Por que agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? Então veja que o texto diz que ele tinha estatura, mas o outro texto diz que ele não tinha coração. Ele não guardava no coração o mandamento do Senhor. Interessante que Davi, ele tinha muita preocupação com essa questão. Escrevendo o Salmo 111, ele diz, Salmo 119, ele diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Davi tinha essa questão do coração. Davi tinha essa questão de ser obediente. Então Saul tinha estatura de guerreiro, mas não tinha coração obediente. Segundo, Saul, ele tinha armadura de guerreiro, mas ele não tinha coragem para lutar. O versículo 17, capítulo 17, versículo 38 vai dizer: e Saul vestiu as suas vestes, e Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs sobre a cabeça de Davi um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, e disse: vai lá e lute com o gigante, eu vou ficar aqui no palácio. A vestimenta, a couraça, o capacete, a armadura era de Saul. Era ele que tinha que ir, se fosse o caso. Então ele tinha armadura, ele tinha os equipamentos da guerra, mas ele era um covarde. Ele não tinha coragem de lutar. Preferia botar uma criança do que ele próprio ir para a luta. Terceiro, Saul tinha posição e tinha nome aqui na terra, mas ele tinha sido rejeitado no céu. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas aqui. Tem nome, tem riqueza, tem status, tem posição, tem muitos seguidores nas redes sociais, tem muito reconhecimento de pessoas que nem conhecem, mas no céu, como que está? Como que Deus está me vendo de lá de cima? Como que Deus está vendo você de lá de cima? Samuel 11:15 diz: e todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Ele era reconhecido pelos homens. Ele era reconhecido pelo povo no início do seu reinado. Mas no capítulo 13, vai dizer assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto você desobedeceu o mandamento do Senhor. Então veja que Saul, ele tinha o reconhecimento do povo. Ele tinha o reconhecimento dos homens de Israel. Mas no céu, ele já tinha sido rejeitado. A pior coisa para o homem é ser abandonado por Deus, é ser rejeitado por Deus, é não ser aceito por Deus. Em outro texto, em determinado texto, vai dizer que é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Olha, Deus, Ele olha do céu e Ele vê o meu coração, Ele vê o seu coração. Eu preciso correr aqui. Não posso discorrer muito. Número 4. Saul tinha o trono. Ele estava no trono, mas ele não tinha mais o Espírito Santo. Porque quando ele desobedeceu, o Espírito Santo se retirou dele.
Então ele continuava no trono, mas não tinha o Espírito Santo. E eu acho lindo Davi, porque no Salmo 51, ele vai fazer uma oração, e ele vai falar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E eu acho que essa tem que ser a busca e o pedido a Deus todos os dias por cada um de nós. Senhor, não retire de sobre nós o teu Santo Espírito. Não retire de sobre nós o teu Santo Espírito. Olha só, 15:1 de Samuel. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo de Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Mas no capítulo 16, versículo 14, vai dizer: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, por conta da desobediência. Então Saul tinha muitas coisas, humanamente falando, aos olhos humanos. Mas do ponto de vista do céu, Saul deixava a desejar. Ele não tinha créditos no céu. Mas Davi, o que Davi tinha de diferente? Davi não tinha estatura, mas ele era grande em humildade. Quando Davi foi chamado para ser ungido, era um pirralhozinho diante dos seus irmãos. Era um adolescentezinho, não tinha estatura, não tinha tamanho, não tinha força, não tinha robustez. Mas ele era grande em humildade. Olha o que diz Samuel 17,14. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi era o menor, não tinha estatura, não tinha tamanho. Olha o que diz 17,34 de Samuel. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Isso é humildade. Aqui, ele já foi ungido rei por Samuel. Ele foi ungido rei por Samuel e não foi direto para o trono. Ele voltou para o pasto. E nessa fala aqui do capítulo 17, ele está dizendo para Saul: teu servo. Saul está no trono, mas não tem autoridade. Saul está no trono, mas não tem Espírito Santo sobre ele. Saul está no trono, mas o céu já rejeitou ele. Davi está no pasto, mas tem a unção. Davi é pequeno, mas tem autoridade. Davi é pequeno, mas tem força. Vem leão, vem urso, ele é pequeno, mas ele tem a força do Espírito Santo. Ele tem o apoio do céu, ele não foi rejeitado no céu. Olha a diferença. Segundo, Davi não tinha armadura, mas ele era protegido pelo Senhor dos Exércitos. De que adianta ter tudo nessa terra? Ter dinheiro, ter fama, ter posição, ter status, ter muita gente a seu comando, ser um grande líder, ser um grande influencer. De que adianta ter tudo isso, mas não ter a proteção do Senhor dos Exércitos? 17:38-39, Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado isso. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo tudo de sobre ele. Mas no versículo 45 Davi vai dizer assim: você vem a mim com pedras, com paus, com varas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu não preciso de armadura, eu não preciso de espada, eu não preciso de couraça, eu não preciso de capacete, eu preciso do Senhor me protegendo, porque se o Senhor me proteger, venha o que vier, mas eu vou vencer. Davi, número 3, ele não tinha nome aqui na terra, mas ele já era amado no céu. Que coisa linda. Vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho esse moço, Abner? Saul pergunta para Abner, comandante do seu exército: de quem é esse menino? Quem é o pai desse menino? De que família é esse menino? Ele não tinha nome. Ele não era conhecido. Abner disse: vive a tua alma, ó rei, que não o sei.
Nem o próprio Abner, comandante do exército, sabia quem era Davi. Ele era desconhecido, ele não tinha fama, o seu nome não era conhecido. Mas tinha um detalhe: no céu, Davi já era conhecido. No céu, já se amava Davi. 13:14. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Palavras de Samuel. Deus já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Quando Samuel fala isso para Saul, ele já tinha ungido Davi como rei. E Davi então vai dizer: olha, Deus já buscou para ele um homem segundo o seu coração. E a você, Saul, ele já rejeitou. Então, Davi não tinha nome. Davi não era conhecido. Ninguém sabia quem era ele. Mas o céu sabia quem era Davi. Te pergunto, o céu sabe quem é você? O céu te conhece? Pelas suas atitudes, pela sua devoção, pela sua fé, pela sua piedade, pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua generosidade, pelo seu cuidado com o próximo, pelo seu amor ao próximo. O céu já te conhece, meu irmão? Será que o céu já te conhece? Possa ser que muitos aqui te conheçam nessa terra, mas de nada vale. De nada importa você ser conhecido, ter nome, ter fama, ocupar altas posições, ter status, ter dinheiro. De nada adianta ter tudo isso se você não for conhecido no céu. O mais importante é você ser lembrado por Deus. Isso é o mais importante. Número 4. Davi tinha o mais precioso. Davi tinha o Espírito do Senhor sobre ele. 16:13 fala assim: desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E ele vai dizer: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então você nota que às vezes nós somos conhecidos aqui, às vezes nós temos muitas coisas aqui, mas nós não somos nada. Às vezes você tem tudo aqui, mas você não é nada no céu. Ser é mais importante do que ter. Ser é mais importante do que ter. Você pode não ter nada, mas se você você tem tudo. Isso faz toda a diferença. E aí, se o tempo desse, eu queria compartilhar com os irmãos a história de algumas pessoas que não tinha nada aqui embaixo, mas que tinha muita coisa lá no céu. O tempo não me permite, mas eu queria muito falar com os irmãos sobre alguns casos de alguns homens que aqui não tinha nada, mas que no céu tinha muita coisa. Mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade para a gente concluir essa mensagem. Por causa do horário, né? A gente tem que respeitar o horário. A gente pode falar depois de um homem que era lembrado no céu, que a Bíblia o chama de o pai da fé. A gente poderia falar de um homem que era lembrado no céu e a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. É Deus que dá testemunho desse povo. É Deus que dá testemunho. Moisés, o homem mais manso da terra. Abraão, pai de muitas nações. A gente poderia falar de Davi, esse homem segundo o coração de Deus. A gente poderia falar de Ana, que não tinha nada aqui, mas tinha uma vida de devoção a Deus. Mas vamos ver isso outro tempo. Não vai faltar oportunidade. A gente para aqui, concluindo e resumindo, dizendo o seguinte: lute para ser alguma coisa diante de Deus, ainda que você não tenha nada diante dos homens, porque diante dos homens você pode ter tudo, mas se você não for nada diante de Deus,
de nada vale. Tem um texto em Lucas que vai falar algo parecido. Marcos 8,36 fala, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 12,15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. E aí Jesus vai contar a história na sequência desse texto. A terra de certo homem rico produziu muito. Estou lendo Lucas 12,17. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tem onde armazenar tanta colheita. Aí ele teve uma ideia. Versículo 18. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar todos os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu vou guardar toda a minha safra de todos os meus bens. Versículo 19. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Versículo 20. Contudo, Deus disse a esse homem: seu insensato, seu imprudente, seu tolo, esta mesma noite a sua vida lhe será tirada. Então, quem ficará com tudo isso que você preparou e deixou em celeiros para muitos anos? Assim acontece com quem guarda para si coisas dessa vida, mas não é rico para com Deus. Mais importante é ajuntar tesouros no céu. Mais importante é ter crédito no céu. Aqui, ter coisas é bom, não é proibido. Abraão era um dos homens mais ricos da Bíblia. Jó foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Davi foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Isaac, Jacó, todos eles possuíam muitas coisas, mas todos eles foram lembrados no céu. De Jó, Deus disse para Satanás: viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então ter não nos impede de sermos lembrados no céu. A gente só não pode inverter prioridades, porque primeiro Deus, ainda que você tenha, e se você não tenha aqui, mas tem lá, descanse, porque naquele dia, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, se você tiver o seu nome lembrado lá, você vai subir para estar eternamente com o Senhor. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. É melhor ser do que ter. É melhor ser lembrado no céu do que ser lembrado pelos homens apenas. Pelos homens apenas. Viva de tal maneira que o céu saiba quem é você. Viva de tal maneira que você seja conhecido no céu. Amém? Queridos, tem alguém entre nós aqui nessa manhã que veio nos visitar, que está conosco, quem sabe pela primeira vez, quer entregar sua vida para Jesus, quer ter o seu nome lembrado no céu, quer ter o seu nome escrito no livro da vida, que quer reconciliar-se com Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã? Se tem, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Talvez você veio aqui, chegou aqui, ouviu esse testemunho de milagre, ouviu canções que falaram ao seu coração. O Espírito Santo falou ao seu coração por meio da palavra. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa hora? Se sim, faça um sinal com a sua mão. Senão nós vamos orar e eu quero abençoar você. Tá bom? Eu quero, então, orar e abençoar todos vocês. Muito obrigado por vocês que nos visitaram nessa manhã. Tenha uma ótima semana, tenha uma semana abençoada. Próximo domingo eu não estarei aqui. Eu tenho o privilégio
Tá vindo um jovem aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Já batizei, fiquei mais ou menos uns 5 anos afastado quando eu vim pra Brasília pra fazer faculdade. E aí, desde o ano passado, eu tenho frequentado a igreja, né? Antes de entrar aqui na igreja, eu recebi uma promessa de um pastor que sempre eu trabalho. Os primeiros 3 domingos que eu frequentei aqui foi renovada essa promessa. Hoje, quando eu entrei na igreja, eu falei: se essa promessa de Jesus foi em 3 anos da minha vida, até a palavra hoje seja sólida. Amém. Eu sinto que cumpriu. Glória a Deus. Deus te abençoe. É porque Deus está no controle de todas as coisas. Você veio de qual cidade? Ele veio de Taboão da Serra, São Paulo. E ele disse que Deus tem falado com ele. E ele tem resistido às vezes. Mas hoje, quando ele entrou aqui, ele falou: Deus, eu quero uma confirmação do Senhor. E a confirmação que eu quero é: se a palavra hoje for sobre Davi, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. É Deus no controle, meu filho. Como é que é seu nome? Rafael. Abraça ele aqui, pastor Júnior. Ele disse que quando entrou aqui, falou: Deus, o Senhor já falou muito comigo, mas eu quero mais uma confirmação. Se o Senhor mesmo está falando comigo, a palavra hoje vai ser sobre Davi. Se for sobre Davi, eu vou tomar a decisão que eu preciso tomar. Estende a mão para cá, igreja. Deus, no nome de Jesus, aqui está o Rafael. Um escolhido do Senhor, meu Pai. Ele, Senhor, esteve afastado dos teus caminhos, mas hoje ele faz um reencontro contigo. Hoje ele tem um reencontro contigo. E hoje ele renova essa aliança contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, cumpre o teu propósito na vida dele. Atende, Senhor Jesus, o teu propósito na vida dele. Que ele possa ouvir o teu chamado, ouvir a tua voz e perseverar e permanecer firme nos teus caminhos. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Rafael seja lembrado no céu, Pai. Que o céu conheça o Rafael, assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Que o Rafael seja um homem segundo o teu coração, que faça a tua vontade, que cumpra o teu propósito. Em nome de Jesus, ó Pai, ele renova a aliança contigo mediante essa aliança pública aqui. Eu o abençoo hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, filho.